Bom dia! Dá um bom dia para quem está do seu lado aí. Fala bom dia. Que bom que você está aqui nesse domingo maravilhoso. Na nossa sexta ministração da Quaresma. Amém? Fala assim, vai ter milagre sim. Aleluia! Eu queria que você abrisse comigo rapidamente a sua Bíblia no livro de João 11, do capítulo João 11, do 17 ao 44. E você que não recebeu o seu esboço, fique aí com a mão levantada, que um dos staffs vai te entregar. Porque você pode aí acompanhar o seu esboço físico e o seu esboço aqui também de forma eletrônica. É só você mirar aqui o QR Code e acompanhar comigo essa mensagem. Amém? Vai ter milagre sim, o milagre da ressurreição de Lázaro. Diz a palavra do Senhor assim: quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. Muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do seu irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que, mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, disse ela. Eu acredito que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, e que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus, pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Mas chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse: se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou: onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam. Jesus chorou. Então as pessoas disseram: vejam como ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram: ele curou os cegos. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele já está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. E Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviastes. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, e os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Amém? Eu oro que essa palavra entre no seu coração, na sua semana, na sua vida, na sua semana, que ela faça sentido para você e que você viva uma ressurreição em todas as áreas da sua vida. Amém? Gente, hoje nós vamos falar sobre quando parece tarde demais. Você já chegou em algum lugar e você falou assim: poxa, cheguei atrasado. É tarde demais, não tem mais o que fazer. Se na primeira semana nós aprendemos que quando acaba, Deus começa, hoje nós entraremos em um território um pouquinho mais desafiador. Porque em alguns momentos nós lidamos aqui com os milagres de Jesus mediante a escassez, mediante a tristeza, mediante a incredulidade. Mas hoje nós vamos lidar com o milagre de Jesus mediante algo muito complicado: a morte.
Porque quando a gente fala em morte, na nossa mentalidade humana, existiu um ponto final. Existiu um acabou. É um encerramento. É algo irreversível, algo definitivo. Morreu, acabou. Nós vamos o quê? Vamos velar, vamos chorar, vamos enterrar e teremos que continuar a nossa vida. Mas eu quero te falar, Lázaro não estava apenas doente. Lázaro, naquele momento, estava morto. 4 dias. 4 dias não eram 4 horas, 4 minutos, não, eram 4 dias. Fala para quem falar assim, 4 dias. Gente, na cultura judaica, acreditava-se que até o 3º dia ainda havia uma possibilidade remota de algo acontecer. Mas no 4º dia, acabou. Não tem pulso, não tem respiração, não tem movimento, não tem expectativa. Não tem jeito. No 4º dia. O cenário que foi apresentado para Jesus ali era irreversível. Mas eu quero te falar que é no cenário irreversível é onde Deus pode, escolhe e quer agir na sua vida. Amém? Sabe, Jesus, ele recebeu essa notícia. A palavra de Deus fala que Jesus amava Lázaro, amava Marta e amava Maria. E pela história, segundo Marta e Maria, Jesus chegou atrasado. Mas Tozer diz assim, o que para nós parece atraso, para Deus é uma preparação. Marta e Maria provavelmente perguntaram assim, se ele nos amava, por que ele não veio antes? Por que ele não correu? Por que ele não se apressou? E talvez hoje você está aqui nessa manhã e você está se perguntando, por que Deus não me respondeu? Por que ele ainda não fez nada mediante essa situação que eu apresentei? Se ele é poderoso, por que ele ainda não interveio na minha causa? Senhor, por que eu estou desse jeito? Mas João 11,4 diz, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus. Jesus já sabia o final. Jesus ainda não interveio, não fez, não aconteceu na sua vida, é porque ele já sabe o final, querido. Ele já sabe a hora certa que ele precisa entrar e fazer. Não é no nosso tempo, não é no nosso relógio, não são nos nossos minutos e segundos, nas nossas horas, não. É no tempo dele. E eu quero te falar, Deus nunca chega atrasado. Ele está preparando algo maior do que pedimos. A palavra dele é clara. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e jamais penetrou em coração humano é o que ele tem preparado para aqueles que o amam. Então, querido, não fique com o seu coração perturbado. Amém? Porque em alguns momentos nós queremos que Deus faça o suficiente. Mas Deus não quer fazer o suficiente. Deus quer fazer o definitivo para mim e para você. Amém? Deus quer colocar alguns pontos finais na nossa vida definitivamente. Para que possamos prosseguir. Amém? Talvez você esteja hoje diante de um relacionamento que morreu. Talvez diante de um sonho que perdeu força, de uma oportunidade que passou, de uma saúde que foi se deteriorando com o tempo, ou de uma fé que está enfraquecida. Mas eu preciso te falar, não é tarde. Nunca é tarde quando Deus chega em cena. Nunca é tarde quando Jesus chega em cena. Amém? E essa não é uma história para fazer uma manutenção, não. Essa é uma história para redefinir o impossível. A morte era algo impossível de se ressuscitar. O morto era algo impossível de se ressuscitar. Já cheirava mal, 4 dias, já estava dentro do túmulo, já estava atado. Já não tinha mais o que fazer. Talvez você esteja assim hoje, em alguma área na sua vida, já está cheirando mal. Você está falando assim, nossa, não tem mais jeito. Mas eu quero te falar, é nessa área da sua vida que Deus revela um novo nível de glória para você. Amém? E nessa manhã eu quero compartilhar com você alguns passos sobre o que podemos aprender nesse texto de Lázaro. Sobre esse milagre da ressurreição, amém? João 11,6 diz assim, porém,
quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Você pode ler junto comigo? Porém, complete aí no seu esboço. O atraso de Deus não é negligência, é propósito. Amém? O atraso de Deus não é negligência, é propósito. Gente, isso dói. Sabe por quê? Porque nós estamos sofrendo. Nós queremos respostas imediatas. Nós queremos milagres instantâneos. Mas o texto diz que Jesus diz algo. O texto diz que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Por isso ele ficou. Ele ficou porque ele amava. Ele ficou apesar do amor. Ele ficou por causa do amor que ele tinha. Porque ele tinha não só uma cura. Deus tinha um propósito para ser revelado naquela família. Ele tinha um propósito para que acontecesse algo extraordinário naquele lugar. Amém? Às vezes o amor de Deus nos leva por caminhos que a nossa lógica jamais escolheria. Eu e você, às vezes, estamos passando por alguns momentos. E aí você fala assim, Deus, por que o Senhor está me levando para esse lugar tão ilógico, tão difícil, tão desesperador? Querido, Ele está te levando para que a glória dEle se manifeste na sua vida. Para que você seja um testemunho, um outdoor de Deus nessa terra. Para que o seu milagre, o seu testemunho venha a ser compartilhado e venha a avivar a fé dos seus irmãos, como hoje aconteceu. Aleluia! Deus, Ele não trabalha para resolver um problema. Não, Deus trabalha para Ele revelar a glória dEle em nós e através de nós. Deus trabalha para que a glória dEle seja manifestada. Porque há uma expectativa da manifestação dos filhos de Deus. E essa manifestação só acontece por intermédio de Jesus Cristo em nós. Daquilo que Ele pode fazer na minha vida e na sua vida. Se Jesus chegasse antes, seria cura. Mas Jesus chegou depois, foi ressurreição. Foi um milagre muito maior. Foi um milagre muito maior. Jesus, Ele não quer somente te curar. Jesus, Ele quer ressuscitar os seus sonhos. Ele quer ressuscitar os seus planos. Ele quer trazer vida para a sua vida. Ele quer dizer assim, sai para fora, você que está fedendo. Você que está cheirando mal. Você que está aí morto, sai para fora. Sai para fora, filho. Sai para fora, filha. Sai para fora, meu amigo. Jesus, Ele quer te dar uma palavra hoje de direcionamento. Então não ache que Jesus está atrasado. Jesus tem um propósito. Amém? Não há negligência por parte do nosso Pai. Existe um grande propósito sobre aquilo que Deus quer fazer em nós. E eu quero profetizar nessa manhã que o que parece atraso revelará a glória de Deus. Que o silêncio de Deus não é um abandono na sua vida. E que seu cenário produzirá algo maior do que aquilo que você imaginou. Aleluia! Ele nunca chega atrasado, meu irmão. Amém? Nunca chega atrasado. E a palavra de Deus em João 11:35. Tem um versículo muito grande. Eu queria que você lesse comigo. No número 2. Diz assim. Jesus chorou. Você pode ler comigo? Fala para quem está assim. Jesus chorou. Fala para o outro. Jesus chorou. Pastor, eu nunca decorei um versículo bíblico. Agora você acabou de decorar. Jesus chorou. João 11:35. Jesus chorou. Esse é o menor versículo da Bíblia, sabia? Mas talvez o mais profundo. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele iria ressuscitar Lázaro. Mesmo assim, ele chorou. Jesus sabia o que ele iria fazer. Jesus sabia qual era o propósito dele. Mesmo assim, ele chorou. Sabe por que ele chorou? Ele chorou porque ele precisava ali revelar. Eu falei que Jesus não vem para fazer. Jesus vem para se revelar, certo? Ele foi ali revelar a glória dele. E nesse momento onde ele chora, ele revela ali a sua humanidade. Sabe por que ele quer revelar a sua humanidade? Porque ele, para eu e você entendermos que Jesus sabe o que é chorar. Jesus sabe o que é sentir uma dor. E Jesus sente as nossas dores.
Quando nós choramos por algo ou por alguém, Jesus sente o que é isso. Porque a palavra de Deus fala que ele se fez humano. Ele se fez carne e habitou entre nós. Então ele sabia o que era chorar, o que era perder alguém. Ele sabia o que era isso. E Tim Keller diz assim: em Cristo vemos um Deus que não é distante do sofrimento, mas que entra nele. Jesus entra em nosso sofrimento, Jesus entra em nossas dores. Jesus não é indiferente, ele não é frio, ele não minimiza uma perda, ele não minimiza as nossas dores, o nosso choro, não. Ele também não é limitado por ela. A grande parte e maravilhosa é dele ser Deus e homem ao mesmo tempo, é que ele não minimiza, mas ele também não se limita, porque ele é poderoso. Amém, aleluia. Ele chora, mas depois do choro ele dá uma ordem. Ele chora, mas depois do choro tem uma ressurreição. Ele chora, mas depois tem milagre. É isso que eu e você precisamos entender. Jesus chora, mas ele não desiste. Esse é o ponto 2. Ele chora, mas tem um milagre. Ele chora, mas tem uma ordem. Complete aí nos seus esboços. Jesus chora, mas não desiste. Jesus chorou. Ele entendeu a nossa dor. Ele entendeu aquele momento. Ele entendeu Marta, Maria. Ele entendeu aquela família. Mas ele revelou ali não só a sua humanidade, mas a sua humanidade e a sua glória, o seu poder, aquilo que ele vinha fazer e aquilo que o Pai o mandou fazer. Amém? E nessa manhã eu quero profetizar sobre você, que Deus não é indiferente à sua dor. Talvez você entrou aqui com dores e falou assim: Deus não está me ouvindo. Eu quero te falar, Deus não é indiferente à sua dor. Suas lágrimas não são ignoradas. O choro não será o capítulo final da sua história. A palavra de Deus é clara. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Sempre vai ter uma alegria para você, meu irmão. Sempre vai ter uma palavra de júbilo. Sempre vai ter algo da parte de Deus para você quando o amanhã chegar. Então nós precisamos confiar que Jesus, ele até chorou, mas ele não desistiu de fazer um milagre na vida de Lázaro. Ele não desistiu de fazer algo poderoso naquela família. Ele não desistiu de revelar ali a glória que ele tinha para aquela casa, para aquela família, para aquela ocasião. João 11:39 diz assim: e ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele já está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Você pode ler todo mundo junto comigo? E ordenou: tirem a pedra. João 11:39, que eu e você podemos aprender com isso. Número 3, somos nós que removemos a pedra. Sabe, querido, isso é poderoso. Jesus, ele era poderoso para ressuscitar. Você acha que ele não era poderoso para falar assim: pedra, afasta-te? Se ele mandou: mar, acalma-te. Você acha que ele não poderia falar assim: pedra, rola, anda, some, desaparece, explode, implode? Mas Jesus pediu que os homens movessem aquela pedra. Sabe por que Jesus pediu isso? Porque tem milagres que dependem da nossa cooperação. Nós precisamos fazer a nossa parte no milagre. Qual foi a parte daquele menino que apresentou os pães e peixes? O pão e o peixe. Qual foi a parte da mulher que trouxe o azeite? O azeite que se multiplicou. Qual foi a parte no milagre de Lázaro? Rola a pedra. Sempre vai ter uma parte, sempre vai ter uma cooperação. E Marta respondeu: Senhor, já cheira mal. E esse já cheira mal é o argumento da nossa lógica. Já passou, já deteriorou, já está fedendo, já terminou, não tem mais o que fazer. Mas Jesus, ele tem uma resposta gloriosa. Se você crer, você verá a glória de Deus. Se você crer, Marta, se você crer, Maria, se vocês crerem, multidão, com certeza devia ter cheio de gente ali para ver o que ia acontecer.
vocês verão a glória. Sabe o que acontece? É que muitos querem a ressurreição, mas não querem ter o trabalho de ir lá e remover a pedra. As pessoas querem um milagre, mas não querem ter que participar em nada. Eu vou ficar aqui deitado em berço esplêndido, esperando que o milagre me encontre. Não, querido, faça a sua parte. Ore, jejue, entregue. Faça aquilo que você precisa de fazer. A pedra ali, ela representa várias coisas. Ela pode representar ali o ressentimento, o orgulho, a incredulidade, o pecado escondido, os traumas não resolvidos. E eu e você precisamos bloquear essa voz. Nós precisamos remover essa pedra de dentro de nós. Talvez o que está impedindo você de viver o seu milagre é uma falta de perdão. Ou é um orgulho bobo que você está aí. Ou uma falta de fé, uma incredulidade. Ou um pecado de estimação que você tem que você não consegue abandonar. Mas eu preciso te dizer, você precisa remover a pedra. Você precisa remover a voz que bloqueia o seu milagre hoje. O que está dentro de você que tem impedido você de viver algo maior? O que tem dentro de você que está te impedindo de viver o Lázaro vem para fora? O que tem dentro de você que está te impedindo de viver aquilo que Deus te chamou para ser, para fazer, para acontecer nessa terra? Queridos, nós somos substituíveis em muitas coisas, mas no nosso propósito, naquilo que Deus mandou a gente fazer, nós somos insubstituíveis. Porque é você. Claro que se você não quiser, querido, Ele manda a mula, Ele manda a pedra, Ele manda quem Ele quiser. Mas Ele determinou para mim e para você. Então nós precisamos remover a pedra. O que tem dentro de você? Isso é uma analogia, tá, gente? Que nós fazemos na palavra. O que tem dentro de você que você precisa retirar hoje? Para que você viva um milagre. O que você precisa? Somos nós que removemos a pedra. Falar para quem está do seu lado, somos nós que removemos a pedra. E eu quero profetizar sobre você que as pedras serão removidas. Que os bloqueios cairão da sua vida, da sua mente, do seu coração. Eu quero declarar que a incredulidade perderá uma força hoje. A falta de fé vai dar lugar à fé. A uma fé que acessa o impossível nessa manhã. Gente, você pode estar a um passo do seu milagre. A um passo de viver o extraordinário. A um passo daquilo que você precisa para a sua vida viver uns 180 graus. Se chegar do outro lado. Mas você precisa remover a pedra nessa manhã, amém? João 11:43 diz assim: depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. Vamos ler todos juntos? Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. Então vamos ler agora, interpretando o texto. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. 4. Ele é a voz que nos chama pelo nome. Amém? Ele nos chamou: morto, vem para fora. Não, ele disse: Lázaro, vem para fora. Porque a morte está nas mãos dele. Amém? Agostinho diz assim: se Jesus não tivesse dito Lázaro, todos os mortos teriam saído. Se Jesus não tivesse dito Lázaro, vem para fora, todos os mortos teriam saído. Todos os mortos teriam saído. A voz que criou o universo agora chama um homem morto. E o morto ouviu. Querido, isso é sobrenatural. Você acha que a voz que criou o universo, que chamou um morto, não pode dar um comando a seu favor? Você acha que ele não pode fazer um milagre na sua vida? Ah, homem de pequena fé. Ah, homem de pequena fé. Essa mesma voz é a voz que está aqui nessa manhã e te chama pelo nome. Amém? A morte reconheceu a autoridade. O impossível reconheceu o comando de Jesus. E é isso que está acontecendo hoje aqui. E Lázaro saiu ainda, a palavra de Deus fala, com as faixas. Igual a múmia.
cheio de faixas, cheio de ataduras. O milagre, ele começou com vida. E o processo continuou com o quê? Com a libertação. Porque depois de remover a pedra, depois de Lázaro vir para fora, era preciso depois o quê? Tirar as ataduras dele. Esse foi o processo de libertação na vida de Lázaro. Então, se aconteceu com ele, vai acontecer com você. Onde está morto, vai vir a vida. E depois Jesus vai te libertando, te libertando, te libertando, te transformando, até você chegar onde você precisa chegar. No propósito, no prumo, no tempo certo, no caminho certo. Sabe, querido, nem todo milagre remove todas as marcas instantaneamente, não. Mas sempre no milagre de ressurreição, a vida volta primeiro. O sopro acontece. A palavra Lázaro vem para fora, se manifesta. O vale de ossos secos ganha vida. Depois eles formam um exército. Lázaro é chamado com vida. Depois vem a sua libertação das ataduras. E nessa manhã, Deus quer te tirar também das suas ataduras. Amém? E eu quero profetizar sobre você que aquilo que estava morto viverá nessa manhã. Sonhos enterrados sairão do túmulo nessa manhã. Chamados esquecidos vão ressurgir. Sabe por quê, querido? Você tem uma palavra. A palavra é: vai ter milagre sim. E se é sob essa palavra que você está lançando a sua fé, se é sob essa palavra que você está andando, se é sob essa palavra que você está crendo, vai acontecer. Talvez você esteja diante de algo irreversível, mas João 11 nessa manhã nos ensina. João 11 nos ensina que quando Deus fala, quando Jesus se manifesta, nada é por acaso, sempre tem um propósito. Quando ele chama, querido, nada é final, não. Pode ser um novo começo, pode ser uma nova vida. E quando ele ordena, a morte não vence. A morte não pode vencê-lo. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Ele venceu a morte. Se você olhar para trás, a cruz está vazia. Para que o nosso coração estivesse cheio nessa manhã. Cheio de fé, cheio de alegria, cheio de esperança, cheio de convicção. Que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Redentor, que Ele é aquele que nos redime, é aquele que nos tira de um charco de lodo. É aquele que nos coloca sobre uma rocha, a rocha mais alta que nós. É por isso que o nosso coração está cheio. É porque nós precisamos saber que no dia mau nós podemos olhar para o alto e falar: o meu Redentor vive. Eu elevo os meus olhos para os montes e digo: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele tem socorro para você, Ele tem vida para você. Ele tem um Lázaro, vem para fora. Erilda vem para fora, Isabela vem para fora, Pedro vem para fora, João, Marcos vem para fora, Maria vem para fora, Patrícia, Ele tem uma palavra para você. Ele tem o seu nome para dizer: vem para fora. Vem para fora. Vem para fora com seus sonhos. Vem para fora com sua visão. Fique de pé, querido. Vem para fora, vem para fora. A morte não o venceu. Ele tem algo para você. Na primeira semana nós aprendemos: se Deus acabou, se acabou, Deus começa. E hoje nós aprendemos: se morreu, Deus ressuscita. Deus ressuscita. Deus ressuscita. E eu queria que você levantasse as suas mãos agora e apresentasse ao Senhor aquilo que precisa ser ressuscitado na sua vida hoje. Aquilo que precisa de um milagre. Aquilo que precisa de um Lázaro bem pra fora. Aquilo que você precisa crer, acreditar e confiar. Porque Deus vai fazer nessa manhã. Eu queria que a Power Music cantasse. Enquanto isso, você vai colocando a sua vida diante do Senhor.